Hoje as comunidades da Igreja Católica Romana são convidadas a celebrar o início de um novo ano litúrgico. É o tempo do advento, do qual nos preparamos para a chegada de Jesus, da palavra de Deus que se faz carne no meio de nós. E o Evangelho de hoje nos ajuda muito bem a compreender o que significa este preparar, que o Evangelho resume com a palavra vigiar. Poderíamos usar aquela palavra que inventou Paulo Freire com o livro A Pedagogia da Esperança, que disse que não basta esperar, que pode ser uma coisa passiva de quem fica aguardando que alguma coisa aconteça. Precisa esperançar. Esperançar significa construir as razões da nossa esperança. Por isso o Evangelho de hoje nos ajuda nisso. E como sempre, para compreender melhor, vamos ter que recorrer a alguns versinhos antes e alguns versículos depois. O texto começava assim, dizendo, Jesus falando, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Agora, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o meu Pai. É inútil ficar pensando no futuro. A gente fica aguardando o futuro, esperar o futuro. Até a gente gostaria de ficar mais tranquilo conhecendo o futuro. Tem gente até que corre atrás de horóscopos, de adivinhões, de feiticeiros, para conhecer o futuro. Não adianta. O importante é olhar aquilo que não passa. A sua palavra. Isto vale desde os dias de Noé. Todo mundo fazia aquilo que era cotidiano. Noé também. Comia, bebia, casou, deu esposas para os seus filhos, como todos os outros. Mas quando veio o dilúvio, carregou todo mundo, a não ser Noé. Por quê? Porque nesse cotidiano da vida, Noé acreditou na palavra. Assim como é extremamente cotidiano pensar no camponês que está trabalhando no campo ou na mulher que está moendo o trigo na sua casa. É coisa cotidiana, corriqueira. Olhar para o futuro não adianta, alguém fica, alguém morre. Isso de geração em geração. Aquilo que é referencial é a sua palavra. Lembremos aquilo que tinha falado logo antes Mateus no seu Evangelho. Quem confia na palavra é como aquele que constrói sua casa na rocha. Pode até vir o dilúvio, a casa permanece. E falando em casa, é aí que Jesus nos leva. Considerai que, se o pai de família soubesse quando há de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria tomar a sua casa. Quando os evangelhos falam de casa, quase sempre refere-se à nossa comunidade, à própria igreja. A nossa preocupação primeira, e nisso a palavra de Deus tem que ser o elemento fundamental, é não deixar que os ladrões venham tomar, destruir a nossa casa. É isso nos dias de hoje, é tão importante, tem cada briga dentro da igreja que quer controlar a igreja, a palavra de
Deus, não os ritos, não as leis, não a moral, não a estrutura. A palavra de Deus faz com que nós nos preocupemos em guardar a nossa casa. Agora, não basta proteger a nossa casa. Não basta proteger a igreja. O Evangelho continua. Jesus continua e faz o exemplo e acrescenta: quem é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o pão ao seu tempo a todos? Não basta cuidar da casa, tem que cuidar dos que moram na casa. Dos nossos irmãos, e casa pode ser a igreja, casa pode ser a sociedade, casa pode ser a nossa casa, a nossa comunidade, o nosso bairro, onde tem gente que está com fome. Quanta fome hoje! O cuidado do servo bom e fiel é que todos possam ter o pão no tempo devido, o pão cotidiano. E aqui Mateus acrescenta a 12ª bem-aventurança. Bem-aventurado, então, aquele servo que o seu senhor, quando vier, o achar servindo assim. Ele vai virar o dono da casa. Aí sim vai ser a nossa autoridade. Aquele que serve e reparte será o responsável pela nossa casa. Agora, se o servo não fizer isso, se o servo quiser aproveitar só para si, se o servo quiser gozar, beber, fazer o que quer, espanca os empregados, bom, aí se prepare que quando o patrão vem, vai ser cortado ao meio e jogado fora. Mas como é que a gente faz para garantir que não tenha fome? Aí a primeira leitura nos diz, no sonho de Isaías, tem que acabar com a causa fundamental da fome, que é o militarismo. Sim, tem que acabar com todo o militarismo. Lembremos as palavras de Isaías: quebrarão suas espadas e as transformarão em arados, de suas lanças farão foices. Uma nação não levantará mais a espada contra outra nação, não aprenderão mais a arte da guerra. Quantas guerras pelo controle econômico das riquezas que produzem tanta fome. Cabe a nós, os servos desta casa, cuidar que para a nossa casa todos possam comer o pão no tempo devido.